Opa, já estamos ao vivo. Coisa boa estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira. Nas quintas-feiras nós nos dedicamos a orar pelos doentes e a aplicação do magnetismo à distância. Então nós convidamos todos vocês a estarem aqui conosco para esta reunião, né, da aplicação do magnetismo à distância. A Glaucilene, a Branquinha, está dando boa noite. Já tem, as pessoas estão online aqui, já tem bastante. Os amigos estão aqui. Vanúzia, boa noite. Mundinha, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui na minha rede social também, que o pessoal fique esperando que eu compartilhe. Vamos lá. Pronto. Compartilhado aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Rose. Andinha, boa noite. Nós vamos estudar hoje um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo da... Oi? É o capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. O poder da fé. Então, quem quiser pegar aí o seu Evangelho... Estamos aqui ao vivo. Você manda tá? Edna, boa noite. Ana Maria, Ana, tia Ana, Ana Maria, Ana Guiar, Valquíria, Francisco Mendes, Rafael Cartacho, Ana Paula, a Tatiana, Maria Fonseca, meu amigo Moreira está chegando. Então é isso, gente. Vamos dar início à nossa reunião. Estou só esperando aqui a Ana mandar os comentários o link, né, para as pessoas, para a gente já dar início ao nosso estudo desta noite. Então, a gente está aqui, o pessoal aqui. Vamos começar a nossa reunião. Vou pedir aqui para... Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, vamos, nesse momento, nos recolher e agradecer pela oportunidade, né? Deus, Pai amado, Senhor da vida, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, que a Tua paz recaia sobre cada um de nós e nos ajude a estar recolhidos, aliviados dos nossos estresses do dia a dia, com o desejo de estar aqui para aprender
de estar contigo. Nos abençoa, nos ampara e fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Assim seja. Boa noite. Só um instante. Só um instante. A gente tá. Parece que pode ser que esteja com problema de som, Ana. Veja. Não, é porque eu acho que a Ana fez a prece um pouco baixa. Só um minuto. Deixa eu tentar aqui ver aqui uma coisa. Então, eu vou aproveitar esse momento para lembrar que sábado que vem a gente vai ter o nosso café filosófico às 9 horas da manhã com o Cosme Massi. Será uma oportunidade maravilhosa de aprendermos e refletirmos sobre esse momento que a gente está passando, né? O Cícero vai estar como entrevistador, vai fazer várias perguntas, levar as perguntas de vocês para ele e vamos estudar com o Cosme. Então vamos lá, né, pessoal? Essa questão da altura do som é porque a Ana tem a... é domingo, né? Eu vou dar essa questão, vou explicar direitinho que o café com... Um dos nossos eventos vai ser o café filosófico domingo, né? Mas essa questão do som é porque a Ana faz a prece baixinho mesmo. Aí parece que o som está um pouco mais baixo, mas é porque ela tem mais introspectiva na hora da prece. Pode ter dado essa sensação. Mas eu estava olhando ali, fui olhar no outro celular e me pareceu que estava tudo ok, tá, pessoal? Mas a gente... olha, Maria Fonseca, de Acanga, São Paulo. Coisa boa estar aqui conosco. Deixa eu ver... Marilene Baldeon, tem muitas pessoas aqui assistindo conosco. E Luísa, gente, depois eu dou boa noite no final, porque senão vocês sabem que eu adoro dar boa noite, vou ficar a noite todinha aqui dando boa noite. Vamos fazer aqui a leitura do Evangelho desta noite. Capítulo 19, a fé transporta montanhas, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa narrativa está em Mateus, nos versículos de 14 a 20. Agora vamos aos comentários de Allan Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma... As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas
que abarram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento o termo para o qual se tende e os meios de a ela chegar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, ela pode fazer que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumentos da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígio, mas que não passam de o efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tinhas fé. Então vamos lá tentar entender a fé. Passo aqui para a Ana fazer as observações, ela que é a coordenadora do magnetismo, né? E a coordenadora da reunião da noite. Então, passo aqui a palavra para ela fazer as considerações. Bom, para começar, eles apresentam, né, um dos casos de Jesus, e ele coloca esse filho lunático, né, que sofria muito. Ora ele estava no fogo, ora na água, ele rolava, né? E aí ele tinha dito que apresentou aos discípulos e eles não puderam curar, né? E Jesus, ele coloca: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E aí Jesus, ameaçando o demônio, ele se afastou. O demônio aqui é a representação dos maus espíritos, né? Porque não existe demônios, espíritos com natureza criada pelo mal ou maus, de natureza mal. Então, representa os maus espíritos ou espíritos imperfeitos que estavam perturbando o garoto. E como Jesus, com a sua presença, a sua natureza de espírito puro, superior, ele tinha esse poder de afastar os maus espíritos, por isso ele pôde curar, né? Sobretudo, ele tinha fé em Deus, acreditava em Deus, sendo que ele, assim, não é que ele tinha fé porque ele já sabia que um dia a gente vai chegar a ter tanta certeza que a gente não vai precisar mais ter fé, a gente já vai saber que é assim e pronto. E aí, quando ele pergunta, os discípulos perguntam por que não puderam expulsar, e ele coloca: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporte-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E aí tem essa questão
da fé. Porque, primeiro, quando você tem o conhecimento, no caso, estamos tentando estudar e conhecer as leis dos fenômenos espíritos que ocorrem por trás, as leis morais. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ter essa noção com mais propriedade. E também aí a gente tem fé, né? Porque para ter fé, ou para fazer uma prece, ou para fazer um pedido a Deus, tem algumas condições, que a primeira condição é a questão do teu interesse do bem, a questão do recolhimento, a questão da confiança em Deus, porque você tem que ter confiança. Por isso que ele vai chamar a gente de incrédulo e depravado, porque enquanto a gente não estiver se movimentando para nos modificarmos, né, expulsar o mal que existe em nós, o egoísmo, o orgulho que existe em nós, a gente vai ficar sendo incapaz de realizar essas faculdades. E, como depois a gente vai comentar, lá no final ele mostra, por exemplo, que o magnetismo é uma das faculdades que existe no ser humano e que pode realizar curas e aliviadores por uma faculdade que existe na gente, mas desde que a gente também respeite as condições que são necessárias para realizar essas curas. Vamos comentando aqui por parágrafo. Deixa eu aqui entrar no Evangelho. Você tem a descrição do Evangelho, né? O Jesus, o Kardec escolhe essa parte, né, para mostrar justamente essa questão de como as pessoas sofriam na época de Jesus e continuam sofrendo na nossa época, como são dia para o outro. É que a gente busca realmente nos momentos, né, das dores, das dificuldades maiores. O Francisco perguntou se essa questão dele se joga na água ora no fogo, se é uma metáfora. Tanto ela pode ser uma metáfora para explicar a inconstância que esse rapaz se encontrava, que esse menino se encontrava, como mostrava, como poderia ser de fato essa situação dele não ter, não prezar mais pelo corpo, ele estava numa subjugação, numa possessão, né? Então ele poderia fazer isso. Jesus conversa com o espírito, né? E aqui diz que assim, e tendo Jesus ameaçado o demônio, aí a gente vai ter que ver que o evangelista usou um termo que talvez para hoje não tenha esse tom. Este saiu, né, depois essa passagem ela é um pouco melhor trabalhada, mas para nós, para esse capítulo, o que importa é quando Jesus, os discípulos vão perguntar por que é que eles não puderam expulsar aquele demônio. E aí Jesus vai falar que é por causa da incredulidade. E fala que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Um grão de mostarda, eu sempre digo, a gente não tem uma referência do que é isso, porque para nós a mostarda é um sachê, né? Ou uma coisa assim. E a árvore é imensa. Só que a gente não visualiza, a gente só visualiza quando pensa assim, a mostarda a gente visualiza no sachêzinho ali, né? Mas ela é uma semente muito pequena que gera uma árvore muito frondosa, muito grande. Então você vai ver a potencialidade que aquela semente é capaz de fazer. Então, se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, ela teria uma potência imensa, porque as faculdades nós já temos, o falta-nos é a potência, né? É colocar essas faculdades em ação. Por isso que Jesus diz que se nós colocássemos a nossa fé em ação, nós poderíamos transportar as montanhas e nada nos seria impossível. Partindo desse pressuposto, esse capítulo vai ser estudado, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 18 se chama Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos.
E o capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, ele termina com o Kardec dizendo: o Espiritismo aumenta o número dos chamados e a fé que ele propicia aumenta o número dos escolhidos. Então, o importante para nós é desenvolvermos a fé espírita. Essa fé que nasce do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Então, essa é uma fé especial que ela é capaz de fazer remover as montanhas. Por isso que você que está assistindo agora, que está passando por uma dor, que está passando por uma dificuldade, seja de ordem emocional, seja de ordem física, nós acreditamos que essa dor pode ser curada essa noite. Na hora da aplicação do magnetismo, é possível? Sim. Hoje, essa noite, essa dor que cada um está enfrentando pode ser curada, pode ser aliviada, ou pode não acontecer nada. Por quê? Porque vai depender dos desígnios de Deus. Mas esse texto é sobre a nossa vontade que isso ocorra. E nós temos vontade que você tenha um alívio nas suas dores, que as suas dores diminuam. Nós temos isso. É por isso que nós nos reunimos nas quintas-feiras para aplicar magnetismo nas pessoas. É porque nós temos vontade de que essas dores passem, que sejam aliviados. Mas não depende só da nossa vontade. A nossa vontade é fundamental, mas aí a vontade de Deus, ela é soberana. Mas que hoje aqui nós estamos reunidos aqui para que rogar aos bons espíritos na aplicação do magnetismo à distância, para que um bom espírito cure a cada um de nós que está aqui. Esse é o nosso objetivo para esta noite. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Nós temos certeza que isso é possível. Temos certeza que nós podemos aliviar essa dor que você, eu, Ana, nós estamos sentindo, essa angústia, esse medo. É possível. Essa noite, daqui a pouco, na hora da aplicação do magnetismo, nós podemos ser curados. Alguma pergunta? Aqui. O Rafael, ele coloca assim: os próprios discípulos que conviviam e viam Jesus eram capazes e não era capaz de ter fé, né? Nós temos que nos esforçar muito mais. Mas eu tenho eu coloco uma coisa assim, Rafael, que os discípulos eles tiveram essa oportunidade de estar com Jesus, mas as condições deles eram tais quais as nossas. Eles eram tão imperfeitos quanto nós. O fato de estar com Jesus e ver a potencialidade de ser humano que Jesus era, ainda assim, muitas vezes não toca as pessoas, ou então os próprios fenômenos. Muitos de nós já vimos coisas, já passamos por experiências que deveriam ter nos tocado, deveriam ter nos mudado, e ainda assim nós não conseguimos. Por quê? Porque somos imperfeitos. E aí temos muita dificuldade de mudar de uma hora para a outra. Então, a gente precisa estar realmente se esforçando, mas é assim, diariamente. Não é só uma hora, só nesse momento, mas é o tempo todo. E se a gente não estiver nessa luta, a gente não consegue nos transformar, né? Então, assim, eu coloco essa questão de que eram espíritos imperfeitos também, né? Os discípulos. Eles tinham as dificuldades, eles tinham as limitações dele, né? Todos eles tinham as dificuldades e tinham as limitações. E tinha um fato também que eu sempre digo: Jesus estava lá fazendo os milagres, ditos milagres. Você vai sentir o quê? É aquela sensação que a gente tem quando tem uma pessoa que sabe fazer a coisa. A gente diz assim: não, deixa lá que ele faz, deixa que ele resolve. Ainda tem esse elemento que vai ser trabalhado no texto. O texto vai explicar essa situação que o Rafael propõe, né? Que ele pergunta sobre essa questão dos discípulos, né? Dessa postura dele. Eu continuo o texto ou tem mais alguma? Está gerando umas dúvidas, e aí talvez fosse legal comentar, porque tem mais de uma pessoa. Essa do Rafael Fantástico também foi comentada pela Rosane e por outros. Trazendo para o nosso cotidiano a água e o fogo, poderia ser percebido pelas nossas dificuldades. Ora estamos preocupados com os problemas e ora temos mais fé e confiamos que tudo vai ser resolvido. Gente, tem, essas metáforas todas funcionam, mas é porque eu queria que a gente se atentasse ao texto do Kardec, porque o que é que acontece? O texto evangélico ele é aberto a interpretações, por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo.
quando a gente lê o texto do Kardec, ele vai explicar essas questões. Está entendendo? Por isso que eu acho que a gente tinha que focar mais no próprio texto kardeciano, que já é a explicação da passagem. Porque senão a gente vai ficar colocando todas essas observações que fazem sentido. Todas elas fazem sentido, né? Mas deixa eu ver aqui. Mas todas elas fazem sentido, todas elas têm uma observação. Olha, o Paulo também faz uma observação. A passagem narrada, né, sabemos, é uma figura de linguagem, a potência energética, a moralidade causa mudança na postura energética dos outros, né? Ele causa uma experiência difícil, né? Ter um contato com o Espírito da ordem de Jesus, no sentido assim, ou você pode amar, mas você também pode ter até raiva, porque a gente só não pode... Só a presença dele não resolve, né, Paulo? Porque se só a presença de Jesus e o amor dele mudasse as pessoas, só o amor de Jesus mudasse as pessoas, ninguém teria, ele não teria sofrido. Por quê? Porque ele não iria bater nele. Porque como ele amava aquela pessoa, a pessoa não iria... bater nele, né? Porque ele amava. Então, acho que é bom a gente focar no texto. Não, e eu ia colocar que aí é mais um caso de obsessão, né? Ele expulsou o mau espírito devido à sua influência espiritual, lógico. Mas, por exemplo, a partir do momento que Jesus se afastasse, e se o rapaz não modificasse suas atitudes, seus pensamentos, e tirasse dali uma lição, os espíritos poderiam voltar, né? Tanto que quando teve outra cura que Jesus fala exatamente isso, né? Se você não limpar a tua casa, outros mais voltarão. Só que é a continuação desse, né? Então, se não fizer isso, os maus espíritos vão voltar do mesmo jeito. A gente sofre influência todo dia. Então, vamos para a análise kardeciana, que é para a gente, no caso, é o que importa. Veja o que a Kardec vai dizer. Ó. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, no primeiro aspecto é esse. O sentido próprio, nós precisamos, para as coisas materiais, nós precisamos ter fé em nós, que somos capazes de conseguir. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade dessa ordem, tem que ter certeza de que a gente vai superar, que nós vamos conseguir. O fato de que nós vamos conseguir não quer dizer que é para amanhã, não quer dizer que é para depois da manhã, porque é um processo. Tatiana acabou de falar, né? Nós estamos dando tratamento. Esse tratamento, nós levamos anos e anos e anos para chegar numa situação. Aí a gente não pode querer que uma mudança ocorra para amanhã. Pode ser que ocorra, porque se eu tiver muita fibra na alma a ponto de dizer, não vou mais fazer isso e pronto. Né? Tem aquele caso do jovem colérico, que conta a Revista Espírita, que se curou da cólera rapidamente. E ele modificou-se. Ele assimilou um conhecimento e, através desse conhecimento, mudou. É possível? É possível. Ele já tinha toda essa... Digamos assim, ele tinha uma predisposição, ele ouviu, usou da inteligência e começou a dizer, não serei mais colérico. Outras situações não são assim. Mas a gente precisa primeiro acreditar em si. Aqui, porém, aí o Kardec vai dizer que aqui o Cristo está falando do sentido moral, das montanhas é no sentido moral. Aí ele diz quem são essas montanhas? São as dificuldades, as resistências e a má vontade. E aí ele coloca, com que se depara de parte dos homens, ainda que se trate das melhores coisas. Então, quando a gente quer fazer as melhores coisas, mesmo que seja alguma coisa boa para a gente, nós vamos encontrar esses 3 problemas, que são dificuldades. Eu quero fazer uma mudança em mim, então eu vou encontrar as dificuldades. Além das dificuldades, eu vou encontrar as resistências.
porque é diferente, é eu resistindo, é eu não querendo fazer. E algumas vezes a má vontade, né? E a má vontade. Então, tem 3 elementos que nós precisamos trabalhar para perceber que nós vamos ter que fazer, para começar uma mudança profunda na alma, nós teríamos que vencer esses 3 aspectos, né? A dificuldade, as resistências e a má vontade. E aí outro ponto que é interessante, que aí ele vai explicar melhor ainda, dando, como a gente diz, dando nome aos bois, ó. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho do trabalho do progresso da humanidade. Então, além das dificuldades, das resistências e da má vontade, nós temos o preconceito da rotina, que é uma coisa que eu sempre falo, ele coloca em primeiro lugar, até o Kardec, que é aquilo da gente fazer a coisa todo dia, sempre do mesmo jeito, e a gente nunca percebe que a nossa fé vai sendo diminuída a ponto de ser abafada, porque a gente pensa que todo dia acontece isso, aí não nasce em nós gratidão, não tem gratidão porque respira, não tem gratidão pela comida que está se alimentando naquele dia, porque pode dormir abrigado, a gente não agradece por isso. Os interesses materiais fazem com que a gente esqueça de Deus. Eu queria que tu aprofundasse mais um pouquinho essa questão desse preconceito da rotina. Assim, quando, por exemplo, pelo fato de todo dia eu fazer a mesma coisa e ter as mesmas oportunidades, que a gente não percebe oportunidades do tipo, eu tenho a oportunidade de dormir, tenho uma casa, tenho a oportunidade de trabalhar, de me melhorar, tenho a oportunidade de estudar, esse tipo de coisa, essas coisas que eu faço todo dia é que não me deixam ter fé. Poderia explicar um pouco melhor? Não é que não me deixam ter fé, é porque a gente não vê motivo para agradecer, não se vincula a Deus. É algo tão natural que... virou rotineiro, que está lá, que não... É como se a gente não tiver, no final do dia, quando você diz assim, o que você vai agradecer, pelo que você agradece a Deus? Nenhum desses elementos a gente coloca como motivo de gratidão. Parece que é alguma coisa assim... que não tem um valor, não é presença de Deus na nossa vida. Isso fica muito claro lá para quem, que a gente já citou isso domingo, né, no Café Filosófico, quando fala dos flagelos da humanidade. Quando o Kardec pergunta aos espíritos assim, mas não haveria outra maneira de Deus agir sem utilizar os flagelos, né, os flagelos que são as pestes, os terremotos, essas coisas todas, que é da lei de destruição? Aí o Espírito diz assim, sim, e há todos os dias, porque Deus age em nós todos os dias, todos os instantes, só que a gente ninguém acha que, por exemplo, cozinhou o arroz e teve a vontade de Deus envolvida na história. A gente não acha, não pensa nisso, mas tem, tanto pela possibilidade de ter, pela capacidade de poder fazer, porque tem pessoas que estão em situação que não podem cozinhar por não ter e por não ter condição física. E aí por isso que a gente não agradece, não torna uma coisa rotineira e parece que assim, não tem Deus assim não há um papel da divindade. Por quê? Porque eu sempre faço isso mesmo, então não tem motivo para agradecer. E aí faz com que a fé vá diminuindo, porque você diz assim, eu não vejo isso. Agora, se eu estiver doente e ficar curado, aí vejo a ação divina, né? Mas essa coisa que é a rotina, e Deus a providência divina age todos os dias, nesses momentos, a gente nunca atribui a Deus. Aí, só para complementar a sua fala, eu vou colocar aqui o comentário da Socorro. Algumas pessoas que nessa pandemia precisaram de ventiladores relatam que perceberam a importância de agradecer por um ato simples, como respirar, que é exatamente essa questão, uma das questões, né, de preconceito da rotina.
Exatamente, o preconceito da rotina cai bem nessa questão. Quando a gente sente falta, aí a gente vai ver, né, que, poxa vida, eu estava precisando tanto respirar. A Vanúzia pediu para fazer uma colocação de uma passagem aqui, ó, no texto, segundo parágrafo. É os preconceitos da rotina. Acho que eu estou respondendo aí, né, Vanúzia, a sua colocação. Deixa eu ver aqui. Sim, então ele fala os interesses materiais também, isso é que a gente às vezes só está preocupado com o dinheiro, às vezes a gente só está preocupado com as coisas, de conseguir as coisas da matéria, para satisfazer as coisas da matéria. Depois ele diz, né, o egoísmo, a cegueira, não existe fé onde há egoísmo, eu só quero para mim, não existe fé. A cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Então, tudo isso são coisas que a fé tem que derrubar. Paixões orgulhosas, a cegueira do fanatismo, tudo isso deve cair. Aí ele diz, a fé robusta, aqui ele vai dando a classificação como é que é a fé do espírita, né, que é a fé espírita. A fé robusta dá a perseverança, que aí foi o que a Tatiana colocou lá no começo. Não adianta você fazer o seu tratamento um dia, uma vez. Não é assim. Você tem que ter perseverança. A energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então você vai... Essa fé que você tem vai fazer você vencer todos esses obstáculos, porque você acredita que Deus vai lhe dar essa força, essa energia. Vou olhar no francês se é energia. Não, aí eu queria só complementar relacionando com o tratamento de magnetismo para aqueles que estão no magnetismo, né? No tratamento, recebendo o tratamento de magnetismo. E quando ele fala da perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencer os obstáculos. Então, assim, quando você persevera, né, e continua o tratamento, por mais que às vezes não ocorra de você ter a cura de uma forma mais rápida ou então de uma forma mais concreta, você sempre vai ter uma melhora, né? Assim, dependendo de como também você está se comportando ou refletindo sobre aquilo que você está passando. Porque muitas vezes a gente recebe essa oportunidade da melhora, eu já estou tirando fora aqui do tratamento. Por exemplo, a gente adoece muito, fica muito ruim, quando volta ao normal, dá um graças a Deus, depois volta tudo ao normal e você não consegue nem agradecer pela oportunidade de estar bem e dar continuidade na sua vida. E aí, quando você faz a mudança, quando você percebe tudo na tua vida, você consegue tirar um aprendizado melhor, você consegue ser grato, você consegue perceber a oportunidade que você está tendo. E aí, para aqueles que perseveram no tratamento, você consegue sentir o alívio, consegue sentir um amparo, a calma. Tem muita gente que chega no tratamento sentindo dor e sai mais aliviado. Tá, não recebeu a cura, né? Não ficou a cura que queria, continua doente, mas aquela dor mais forte que estava sentindo já não sente mais, o alívio se sente mais fortalecido, mais protegido, mais amparado, e isso te dá força para continuar passando pela dificuldade, passando pelo sofrimento da doença, porque muitas vezes a gente percebe que a doença é uma prova, que não vai ter cura, mas é uma prova, e aí com o magnetismo, no nosso caso, a gente não promete a cura, mas o alívio você tem, mas aí a gente precisa do compromisso, tanto daquele que está assistindo, que é o magnetizador, como daquele que está recebendo o magnetismo. Ele precisa modificar e estar propício a receber essas melhores condições, a perceber o amparo de Deus nas nossas vidas, né? Eu queria comentar aqui algumas coisas, né, que as pessoas estão falando sobre agradecimento, né? A Júlia diz assim, agradecer pelas mínimas coisas, ou seja, por tudo na nossa vida. A Socorro fala assim, agradecer por ter trabalho, é tanta coisa para agradecer, não é? Tem algumas outras pessoas também falando sobre essa questão do agradecimento, né? Mas vejamos, é sempre assim, ó.
a gratidão não é só quando as coisas são boas que nos ocorrem. Porque a gente deve agradecer a Deus pela oportunidade de aprender e de se transformar numa pessoa melhor. Porque a gente, tudo isso que eu falei, né, do ar que respira, do alimento, do abrigo de um lar, são as coisas boas. É bom, mas não é só agradecer porque tem. Isso tem que ficar muito claro. Eu não quero agradecer pelo que eu tenho, ou para ter mais, ou para que o Senhor não tire o que eu tenho. É agradecer porque eu tenho uma oportunidade de aprender. Então, vou pegar só o exemplo que a Socorro colocou. Por exemplo, o trabalho, né? Agradecer pelo trabalho. Não é porque eu tenho um salário em si, e que eu estou agradecendo pelo salário que eu tenho, numa situação tão difícil como a nossa, com pessoas né, que não tem nem como se manter. Não é sobre isso. Eu não estou falando que você está errado, não, tá, Socorro? Estou só aproveitando a sua colocação. É aproveitar para dizer assim, poxa vida, com esse trabalho, olha o tanto de coisa que eu posso aprender, olha as pessoas com quem eu convivo, olha como eu posso me tornar melhor, como eu posso controlar meus impulsos, controlar as paixões, olha as coisas que eu ainda carrego. Depois, quando você tem o salário, olha como eu posso utilizar, olha o bem que isso pode ser feito, o que é que eu faço? Porque, imagina assim, você tem um trabalho, aí você agradece a Deus, Senhor, muito obrigado. Aí, com esse salário que você tem, você só compra supérfluo. Aí, lá no final do mês, quando chega o cartão, você está endividado. Né? Tem que dividir em várias encarnações para pagar, porque numa encarnação nunca mais vai pagar. Então, o que é que eu sou grato? Por quê? Pela dívida que eu fiz. Se fosse só pelo salário, eu ia dizer, meu Deus do céu, eu usei errado. Não, a gratidão é a capacidade de aprender, de usar melhor, saber me controlar, ter moderação, porque quem é virtuoso tem que ser perseverante, mas também tem que ser previdente, tem que ser moderado, não pode se entregar descontroladamente. Tá? Veja os detalhes da gratidão, porque senão fica uma coisa assim, tá, eu estou agradecendo pelo quê? É pela oportunidade de aprender, e aí inclui as dificuldades da vida, né? Quando a gente adoece, você tem que agradecer e dizer assim, olha, eu estou agradecendo, não é pela doença em si, mas é porque eu estou podendo aprender com esse aspecto da vida, com esse momento de tribulação, esse momento que a gente está passando, a gente pode agradecer e tirar lições dele. E geralmente na falta é que a gente realmente percebe quem nós somos, né? Porque quando me falta, eu sou... aí você vê que eu não tenho fé, eu não tenho... eu me irrito, eu desconto as minhas dificuldades nas outras pessoas. Então, tudo, às vezes, se torna uma desculpa para eu ser uma pessoa mal. Não, aquilo ali está em você, não é porque você está passando por aquela dificuldade, aquilo está em você porque é da sua natureza. Então, se nessas horas eu começo a ser uma pessoa mais impaciente, mais raivosa, mais intranquila, mais, sabe? Então, essa é a oportunidade de perceber realmente quem você é. Só que a gente não faz isso. E talvez agora, assim, a gente passando pelo isolamento, as pessoas estão percebendo muito isso, né? Porque elas estão mais sozinhas e aí fica, eu estou me sentindo só, não tenho ninguém está, assim, começa a jogar essas coisas que perde o sentido, sendo que porque a pessoa não está acostumada a refletir sobre si, não está acostumado a pensar no que pode melhorar. Aí os pensamentos vêm, você tem mais tempo para pensar, então tem que pegar essa oportunidade de pensar também, né? Vamos refletir, o que eu posso melhorar, tá? Eu sou assim, mas o que eu posso fazer para me tranquilizar, para me acalmar, ocupar a minha mente, ser útil, porque dá para ser útil para alguém, né? Dá para você conversar com a outra pessoa do outro lado. Hoje, a tecnologia nos facilita muito, a gente tem internet o tempo todo aí.
Tanto que muitas vezes a gente não consegue nem se desligar das coisas que a gente... Por exemplo, se eu estou trabalhando em casa, às vezes o telefone toca, eu não consigo nem mais me fixar no trabalho porque alguém tocou. Então, assim, é muito fácil. Então, você consegue ser útil, né? Vamos tentar ser útil nas coisas mais simples. Essa é uma boa oportunidade de a gente fazer isso. Então, era só essa observação sobre o sentido real do agradecimento, né? Aí ele diz aqui, ó, a fé vacilante, aí ele faz o contrário. Resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, essa fé nossa que é vacilante faz com que a gente nem queira mudar, nem consiga mudar. Por quê? Porque a gente acha que não consegue vencer. A gente diz, eu não tenho forças para vencer, então eu fico com... não tenho essa perseverança, né? Por isso que ele classifica como uma fé vacilante. Eu nem procuro os meios de vencer, porque eu acho que eu já não vou conseguir. Então, não adianta essa questão da incerteza e da hesitação. Agora, como esse texto vai trabalhar, não é uma fé qualquer, né, gente? É uma fé que raciocina. É uma fé raciocinada, mas antes de tudo é uma fé. Primeiro ela é uma fé, mas é uma fé que raciocina. Então você tem que ter certeza. Por exemplo, você está aqui, agora, você está doente, né? Você tem que ter certeza que você vai ser curado. Aí a pessoa vai dizer, Cícero, mas é porque o meu diagnóstico é de doença incurável. Eu não tenho muita expectativa de vida. Você tem que ter certeza que você vai ser curado nesse ou no outro plano. Você vai chegar no mundo dos espíritos com a alma curada. Ponto. Se for para continuar no mundo dos encarnados, com o corpo curado, é a vontade de Deus. Eu já vi pessoas com diagnósticos de 6 meses, que já estão aí há uns 5 anos, com esse diagnóstico de 6 meses. Agora, se for no momento certo, você tem certeza, tem que dizer assim, olha, que a minha alma, antes de tudo, saia curada. Se eu tiver de sair dessa vida, que a minha alma saia curada. Então, eu não posso não ter essa certeza. Eu não posso hesitar quanto a isso, que o processo é de cura da alma. Se a cura da alma vai refletir no corpo, esse é um segundo momento. Porque aí levanta uma questão que eu acho que o Leonardo fez uma pergunta, não é? Ele faz tá aqui. Deixa eu ver aqui. Não é essa, né? Ele tinha feito uma outra pergunta. Como explicar as pessoas que passam por situações na vida e não conseguem evoluir? Permanecem soberbas e arrogantes. É porque todos nós passamos pelas coisas na vida, né? Isso é um fato. O aprendizado aí é diferente. Não quer dizer assim, olha, a gente pode passar por N situações e não aprender nada. Passar pela vida é a mesma coisa de ser curado. Quando a gente vai ler lá as curas de Jesus na Gênese, eu aconselho que vocês observem, né? Absorvam também. Observem que ele se refere às pessoas de duas maneiras. Para um, eles dizem, a tua fé te curou, e para outro, eles dizem, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a salvação é quando você muda o seu comportamento. A cura, todo dia ocorre. Todo dia médicos curam pessoas. Todo dia, por exemplo, a pessoa esteve ali perto de desencarnar e o médico foi lá e ajudou, você foi curado. Isso não quer dizer que produza mudanças em nós. Aí vai ter que esperar o momento certo, né? Quando não se cura de alguma doença e às vezes não aceita. Quando não se cura e não aceita, às vezes não aceita, se revolta. O que falta é o conhecimento do espiritismo? Não necessariamente, porque tem espíritas que ocorrem essa questão. O que falta é a fé espírita. Aí você tem que dizer, não é o do espiritismo. Lembra, Vanúzia, essa é uma pergunta da Vanúzia, né? Do capítulo Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos. Ele diz, o espiritismo é um chamado. Está lá no finalzinho, o texto do Kardec, né? Ele diz assim, ó, o espiritismo aumenta o número dos chamados. A fé que o espiritismo
promove, aumenta o número dos escolhidos. Então, o que nós temos que buscar é a fé espírita. O conhecimento é só um chamado. Essa fé nos preceitos espíritas, na certeza da vida futura, é que faz com que a gente não se revolte. Se não, é porque a fé ainda não brotou. Aí a gente teria que lembrar da parábola do semeador, quando cai em algum lugar a semente, mas não consegue gerar frutos, né? Dá para ir para o próximo? Tem alguma pergunta aí? Aqui, né? Tá. Então você pode procurar aqui a pergunta enquanto eu leio no seu texto aqui, tá bom? No seu aqui, você vê se você procura aí. Diz assim, aqui também caiu, ó. Pronto. Ó, aí o Kardec aumenta aqui a questão da fé. Ele diz assim, ó, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento o termo para o qual se tende e os meios de a ele chegar. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. No outro caso, ela pode fazer com que se execute grandes coisas. Então, a gente está vendo aqui que entende-se como fé a confiança em realizar algumas coisas. Isso é um aspecto, né? Eu tenho certeza que eu vou alcançar isso. A fé daria essa lucidez para a gente fazer esse projeto de progresso moral, esse projeto de transformação moral. Então, ele nos dá essa lucidez para a gente saber o que é que a gente quer. Então, cada um de nós tem que escolher o que é que quer para essa vida e se dedicar. Se você quer progredir, evoluir, né, como espírito, se preparar, então você tem que trabalhar nesse aspecto, tem que usar colocar todos os seus recursos para trabalhar esse ponto. Tudo ok aí? Você conseguiu achar alguma pergunta? Pois deixa eu ir aí, voltar para cá da então ele vai dizer assim, eu queria abordar bem essa aqui, ó, essa parte, porque é muito importante. A fé sincera e verdadeira, ele vai dar uma característica da fé sincera e verdadeira. É sempre calma. Então, a primeira coisa, a gente tem sempre que ter calma. A fé dá paciência que sabe esperar. Ora, se eu tenho fé em Deus, que só vai ocorrer o que é o melhor para mim, eu tenho que confiar em Deus. Por isso que eu tenho paciência para esperar. Vocês lembram o que é que nós pedimos todas as reuniões de tratamento espiritual, as 4 palavrinhas? Força, coragem, resignação e paciência. Por quê? Porque a paciência sabe esperar. Mas ele não espera, então vou ficar aqui esperando. Não, é porque tendo um apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Por isso que eu sempre cito, para que as pessoas leiam o Eclesiastes, que é o livro da paciência. Porque o Eclesiastes era lido quando estava a colheita sendo feita. Depois que você planta, você tem que esperar. Não adianta ficar angustiado. Não adianta ficar querendo acelerar o processo. Depois que você planta o feijão, planta o arroz, você tem que esperar o tempo dele acontecer, o tempo dele maturar. As coisas vão acontecer no tempo dele. Então, mas por que eu espero? É porque eu já sei. Eu uso a inteligência para saber que aquela semente que foi lançada ao chão, aquele grão, tem o tempo, ele vai precisar de água, ele vai precisar de chuva. Eu conheço o processo, por isso que eu tenho paciência, porque eu entendo o processo. Quando a gente não entende o processo, a gente fica impaciente, porque a gente quer que resolva logo. Aqui, essa fé raciocinada, ela nos ensina isso. Olha, espere, saiba o tempo das coisas, quando é que tudo vai se resolver. E qual é o objetivo também?
Quando a fé não é raciocinada, você fica desesperado porque você quer resolver as coisas nessa vida. Não é para essa vida o projeto. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. A fé vacilante sempre a sua própria fraqueza, né? Quando a gente tem pouca fé, a gente sabe logo que não consegue fazer as coisas, que com medo, eu não consigo. Quando a estimula o interesse, aí é outra coisa. Torna-se furibundo e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Quando a gente tem uma fé falsa, que não é verdadeiro, em vez de eu entender o tempo do outro, o que é que eu faço? Eu me torno agressivo. Por isso que as pessoas querem resolver as coisas logo e brigam, fazem confusão. Isso a gente está falando até no nosso meio, né? A gente vê bastante no meio espírita as pessoas com os debates acalorados, uma briga. É porque você não está certo, você fez isso. Já não tem fé, porque quem tem fé sabe esperar. Se vai demorar a transformação, você sabe esperar. Quem tem fé é humilde. Aí ele termina com essa frase que é brilhante. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então a gente sempre usa esse critério, né? Eu acho que eu tive uma conversa sobre isso com a minha amiga Júlia, que está assistindo, né? Eu sempre dizia, tem que manter a calma. E aí já é o critério. Se a gente não tiver com calma, se tiver um discurso muito violento, muito acalorado, né? Assim, muito exagerado, é falta de fé. Porque quem tem fé sabe esperar, né? Então sabe que tudo vai ocorrer da melhor forma possível, tudo não se precipita, não toma impulsos. Então ela sabe esperar. A calma é uma característica da fé por isso. Se eu não tenho calma, eu já não tenho fé. Né? Exatamente. Deixa eu ver aqui uma... Isso aqui você vai... Deixa para um outro... Eu posso responder, né? No particular, né? Aqui, só dizer que a Ana Portugal, né, fez uma pergunta muito específica e a gente pode... Tanto você pode conversar com a Ana depois do particular, e eu aconselho também a participar do curso do magnetismo. Ela está? Então pronto, lá você... Porque hoje, Ana, a nossa reunião é mais da aplicação do magnetismo, não é bem da teoria do magnetismo. É mais essa questão, porque o tratamento do magnetismo é composto do estudo do Evangelho e da aplicação do magnetismo. Então não é um estudo sobre magnetismo, mas no curso vocês vão discutir esse ponto. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha, essa frase da Edneuza é bem isso, né? Fé com paciência cura. É bem isso. Você tem que ter fé e tem que ter paciência. Aqui a Júlia lembrou da nossa conversa. Aí agora vai o quarto ponto, né, da ideia que o Kardec trabalha. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então a fé, como você falou, é sempre humilde. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, por isso que eu falei lá no começo, hoje nós queremos que você que está nos assistindo, que está passando por uma dor, você que está nos assistindo e está por uma tristeza, uma depressão, nós acreditamos, nós temos a certeza que você pode ser curado essa noite. Assistindo essa live, na hora da aplicação do magnetismo, nós temos plena certeza que você pode ser curado. Pode, mas Deus é quem sabe. Não é só porque eu quero e porque eu sei que é possível que isso vai se realizar, porque tem os desígnios de Deus. Nós confiamos mais em Deus. Então, se não é o momento, também não será hoje. Não será, mas se for o momento, será hoje, porque Deus, a gente confia mais em Deus do que em nós. Nós não somos nada. O homem nada pode sem Deus. Nada, nós não somos nada sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Quem? Qual a razão? A humildade de você dizer assim, olha, eu preciso da ajuda de Deus.
Por isso que tem o pedido lá no tratamento espiritual, ó, eu não tenho força. Então, por isso que você pede força, a gente pede forças, porque você tem que admitir, ó Senhor, eu sou fraco, estou passando por dificuldade, me dê forças para vencer essa situação. Aí os bons espíritos vêm. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, o orgulho a gente sempre é castigado. O orgulhoso sempre é castigado. Não tem para onde correr. Por quê? Porque vai ter uma hora que ele vai perceber que as vontades dele não são satisfeitas. Enquanto ele é forte, ele pode até impor, mas quando ele vai ficando fraco, o orgulhoso só vai sofrer. Para ele é choro e ranger de dentes, como diz São Luís. Observação? Eu não vi mais perguntas aqui, porque eu acho que está difícil de atualizar? Mas eu vou discutir esse último trecho. Quando ele coloca, né, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quando ele fala a questão da ação magnética, ele está remetendo ao magnetismo, né? E essa capacidade que o homem tem, pela força da sua vontade, de atuar nos fluidos, né? Principalmente quando a gente vai atuar em alguém, mas presentemente, a gente transmite do nosso perispírito fluido, né, que a gente está transmitindo de perispírito para perispírito, né, do magnetizador para assistido, que é através desse fluido agente universal. Kardec ele vai explorar muito os fluidos, né, no capítulo 14 da Gênesis. Ele vai explicar lá o que é o perispírito, como funcionam os fluidos, a natureza, como os espíritos encarnados e desencarnados podem atuar através dos fluidos, seja para encarnado como para desencarnado. Então, assim, ele vai falar muito sobre isso. Além disso, ele vai dizer dessa capacidade que a gente tem de, pela força, com a nossa fé e a vontade, transformar as qualidades dos fluidos. Por esse pensamento, a gente dá, no caso do tratamento de magnetismo à distância, com o nosso pensamento, todo mundo fazendo prece para tal pessoa e para essas pessoas que nós vamos orar, a gente estabelece essa corrente magnética do pensamento e transmite os fluidos, seja de calma, seja de alívio de dores, seja para curar. Então, assim, a gente consegue fazer tudo isso dando essas qualidades. Como é que eu dou essas qualidades? Com o pensamento. Se uma pessoa está sentindo muita dor, eu quero que ela acalme aquela dor. Eu vou desejar calma, eu vou desejar como se fosse um remédio calmante que acalme as dores dela. Então, o pensamento é tudo nessa hora. Aí ele coloca, né? Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, então tem pessoas que têm esse poder fluídico a mais, porque todo mundo tem um poder fluídico em um certo grau. Uns têm mais, outros têm menos. Junto com a ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar em singulares fenômenos de cura e outros. Então, assim, tem esses princípios. Eu tenho que ter uma fé ardente, tenho que ter a minha força de vontade, o desejo do bem. Tem que ser um desejo do bem sincero, sem querer nada em troca, sem ter interesse, sem segundas intenções, porque com esse desejo eu consigo atuar através do pensamento. Quando o pessoal pergunta, mas qual a diferença entre fazer a prece e aplicar diretamente, através das técnicas? Claro que como nós somos ainda muito materiais, nós encarnados somos muito apegados à matéria, temos dificuldades ainda. Então, as técnicas, os passos magnéticos, eles nos dão essa força, como é que se diz? Esse reforço do pensamento que nós estamos atuando. Então, assim, os passos me ajudam a perceber que eu estou transmitindo de tal jeito, fazendo isso, querendo aquilo. Então, assim, essas técnicas me dão eles afirmam o meu pensamento
que eu estou transmitindo. No magnetismo, na prece, ele é um magnetismo mental, ela pode ser uma magnetização mental, né, um magnetismo espiritual. Aí eu estou atuando só pela força do meu pensamento, tanto que a prece ela é um exercício de magnetização também. Então, por isso que ele diz aqui, às vezes, dependendo só pela sua vontade, pela força do pensamento, você consegue sem aplicar as técnicas. Mas tem essa diferença no sentido de presente, eu sinto que eu estou realmente fazendo e isso me dá mais confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu exercitar da mesma forma através da prece, eu vou conseguir do mesmo jeito. A diferença é só essa. E aí, como ele coloca, né? Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, porque ele coloca esses fenômenos que eram dados pela ação magnética, através da imposição das mãos, através da força da palavra. Às vezes tinham pessoas que só pelo olhar realizavam curas. Então, a ação magnética vai explicar esses prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Existe toda uma lei natural atrás da ação magnética, atrás dessa atuação dos fluidos. E para a gente se apropriar bem, a gente precisa estudar a Gênese. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não curastes, foi porque não tinhas fé. Então, quanto mais a gente ter esse conhecimento, se apropriar, quem está estudando, aplicando o magnetismo, quanto mais a gente estudar e se apropriar do conhecimento, para nós que somos espíritos, aprofundando os conhecimentos espíritas, a gente vai ter mais fé, vai ter mais força, vai saber da nossa capacidade, da nossa faculdade humana, claro, com o concurso dos bons espíritos de Deus, porque sem Deus a gente também não consegue nada. Por isso que a gente tem que muito tomar cuidado com essa questão da presunção, do orgulho, né? Temos que ser humildes. A gente tem esse conhecimento, podemos, mas com Deus. Tem algumas perguntas, mas antes de fazer as perguntas, eu tenho aqui o Marcelo Réu de não sei a pronúncia, de Campina Grande. Obrigado, Marcelo. Ele fez uma colocação assim, ainda para aquele ponto que foi colocado, né? Quem apela para a violência já mostrou que perdeu a fé em si e em Deus. Exatamente isso, Marcelo. Muito obrigado. Um abraço aí a todos de Campina Grande. Vi aqui que o meu amigo Wellington Villanova, que fazia tempo que eu não via participando, boa noite. Eu só não lembro de onde o Wellington é, mas eu acho que é Paraíba também. Depois você diz aí, Wellington. Ou é Pernambuco, não lembrei aqui. A vontade do bem sempre influencia na intensidade e na qualidade dos bons fluidos. É isso que você falou, né? Essa resposta da Socorro. Na Socorro aqui é estudante do magnetismo, é magnetista. Ela diz, né? A vontade do bem sempre influencia na intensidade e da qualidade dos bons fluidos. É porque os fluidos, né? Quando vocês forem estudar a Gênesis, lá no curso de magnetismo, para quem já estudou, o fluido ele é neutro, ele vai ter aquela... Ele é sui generis, o Kardec diz que ele é sui generis por isso, porque ele fica encharcado com os pensamentos. Quando nós temos bons pensamentos, o fluido fica encharcado de bondade. Por isso, quando você encontra uma pessoa de fato boa, ela transmite essa sensação, você se sente bem com a bondade da pessoa. Às vezes, do lado de uma pessoa boa, a gente se sente ruim, mas aí é nosso problema, né? O nosso estado vibratório não está lá essas coisas. Você vai... Cleonice, eu não sei se a tua pergunta é enquanto magnetizadora, se você está atuando com magnetismo ou se é como assistida. Tá? Então, assim, se for como magnetizadora, às vezes acontece. A gente tem que continuar magnetizando, observando e tentando reparar, perceber e reparar nas pequenas observações, nas pequenas melhoras. Tá? Porque curar, nem sempre a gente vai ter essa capacidade, porque, como o Cícero já colocou, são os desígnios de Deus.
Às vezes eu vou poder, às vezes eu não vou poder. Tanto que quando você começar a magnetizar mais pessoas, você vai perceber, com algumas pessoas vai dar certo, com outros não vai, né? O que vai dar certo, que a gente percebe, é o alívio, sempre tem. Assim, na maioria das vezes sempre tem o alívio. Então, assim, tem que ver essa questão. E se for no caso de assistida, é a mesma coisa, pode ser uma prova. E se estiver aumentando, pode ser a questão de prova mesmo. Não quer dizer que seja falta de fé, quer dizer que talvez você tenha que perseverar e tentar pedir de outra forma para Deus como passar por essa dificuldade, como aprender, né, o que está faltando e continuar esperando, né, porque querendo ou não nós somos muito imediatistas, queremos. Ela respondeu que como magnetizadora. Pronto, então é isso. Então eu acho que então que eu te respondi, né, a dúvida. Não sei se você conseguiu perceber. Isso daí. Desculpa. Só vou responder mais uma pergunta. Ana, o termo correto é magnetista ou magnetizador? Os dois termos são corretos. Magnetista é todo aquele que está interessado em estudar, que quer aprender e que conhece o magnetismo e que quer se aprofundar. E magnetizador é aquele que atua. Ou seja, nem todo magnetista é magnetizador, mas todo magnetizador tem que ser magnetista. Isso aí é uma definição de Kardec no vocabulário espírita, lá no Livro dos Médiuns. É só essa questão da Cleonice, né? Não é o caso que está aqui, né, Cleonice? O Espiritismo, não estou falando de você, eu sempre pego o que vocês me perguntam para a gente ampliar a abordagem. Ó. O Espiritismo é uma ciência, e uma ciência ela tem os casos que a gente chama positivos e os casos negativos. O que é o caso positivo e o caso negativo? O caso positivo é aquele quando ocorre tudo como a ciência diz. Os casos negativos é quando as respostas não dão. E uma boa ciência prevê até isso, quando os casos não dão certo. Você deve fazer aquilo que é necessário ser feito. Você utiliza todos os processos, então você faz a prece, você se dedica a orar pela pessoa, você faz tudo aquilo que é possível. Quando não ocorre, tanto numa questão de obsessão, quando uma questão, né, do magnetismo, quando você fez a sua parte e não ocorreu, é porque tem situações, por exemplo, que a pessoa tem que passar. Tem outros fatores, né? Eu tô tirando essas possibilidades todas, assim, na relação, a parte que lhe cabe, porque a relação fluídica ainda está na parte que lhe cabe, né? Eu posso mudar. Agora, assim, você fez tudo, não está dando certo, tem outros elementos, olha. Tem a questão se for uma expiação, que aquela pessoa teria que passar por aquilo mesmo. A cura não é como você está imaginando, porque aí a gente tem que ter cuidado para a gente não ter a presunção e não cair no orgulho, para que seja a cura que eu quero, e sim a cura que a pessoa pode receber. Por isso que ele vai dizer, né, dos alívios, né, ele diz que você colocou no seu artigo, não lembro se é no seu artigo, quando você falou sobre magnetismo, quando o Kardec mostra que uma doença que iria ser curada em 6 meses é curada em 1 semana, que ele já considera uma cura, uma cura imediata, né? Que ele diz assim. Por quê? Porque diminuiu o tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não fique pensando que tem que ser a resposta no nosso tempo, porque aí é que a gente tem que ter paciência. Só que a gente fica preocupado de dizer assim, oh meu Deus, a pessoa está aqui há tanto tempo e a coisa não está acontecendo. Nesse momento, nessa pergunta, é uma fé que vacila. Entrou o orgulho, apareceu, a soberba apareceu. Porque se a pessoa achar que o tratamento é ruim, que não está dando certo, eu tenho que aceitar com humildade. Então eu não posso cair na armadilha de querer dar a resposta que ela precisa. E tem que lembrar que o Kardec diz, olha, eu vou fazer o meu melhor, vou me esforçar, mas é a vontade de Deus que tem que ser feita.
Não, acho que não teve mais nenhuma colocação aqui. Ah, teve a Poliana que mandou um abraço para a Letícia. Acho que é pedindo, né? A Letícia e para a Irene. É um abraço. A Letícia e a Irene. Entendi agora. Agora, manda um abraço para a Letícia do Ageu, entendi. A Letícia do Ageu, entendi. É porque o Judas é difícil, para mim é Judas, né? Letícia, um abraço, Letícia, para você estar nos assistindo. Quando passar a pandemia, a gente vai lhe visitar. Um abraço, Irene. Tudo de bom, né? Ô, saudade. Agora, cadê o Francisco? O Francisco tem que responder também, né? O Francisco não está aqui. Então, mas ele não está aqui para responder aqui também. Um abraço para vocês, tá bom? Obrigado, Poliana, por, né, nos propiciar esse momento, né, da gente ter essa oportunidade de abraçar essas duas pessoas que a gente gosta tanto, que é a Letícia e a Irene. Mais alguma colocação? Deixa eu ver aqui se tem. Então, o poder da fé, você falou, né, o poder da fé, essa parte aí do magnetismo, quando ele diz, coloca essa, onde a gente pode ver de modo direto, né? Responda. Termina. Ele diz assim, tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não a curastes, foi porque não tinhas fé. Então, você vai ver, ele termina a frase, dialogando com o texto original lá da pergunta, né? Onde ele vai dizer que a nossa fé é muito, muito pequena ainda, que nós poderíamos fazer muito mais cura, levar muito mais alívio, fazer muitas coisas nós podemos fazer, né? Ainda todos nós podemos realizar verdadeiros prodígios, mas para isso a gente tem que confiar em Deus. E o espírita compreende a Deus porque ele usa da fé raciocinada. Então a gente precisa estudar, buscar entender. Façam o curso do magnetismo, que é magnetismo e espiritismo. Eu tenho que arrumar a minha fala. Que eu digo, faça o curso do magnetismo, faça o curso do magnetismo e espiritismo que a gente está promovendo e vamos promover e espalhar o bem. A Vanúzia está perguntando qual o tempo que um assistido permanece no tratamento de magnetismo? O tempo que ele precisar. O tempo que ele quiser participar até a cura. Porque eu não posso dar uma resposta exata, porque o magnetismo realmente ele não tem, a gente não tem como saber. Ele é realizado e com as observações e com os fatos a gente consegue recolher os resultados. Por exemplo, no CEAL, a gente tem pessoas que já passaram pelo tratamento de magnetismo e se curaram, receberam a sua cura. Outras pessoas receberam parcialmente e tem pessoas que estão e que já foram, digamos, já saíram de lá porque tiveram melhoras e tiveram a cura de suas doenças, né? Outras pessoas estão lá desde que a gente implantou, já está com uns 2 anos, quase 3 já. E tem pessoas que estão lá, tiveram curas parciais, mas não curas totais, e estão lá. Então, enquanto elas estiverem lá, querendo receber, querendo passar pelo tratamento, a gente vai cuidar do mesmo jeito, a gente vai fazer a nossa parte. Sempre fazendo aquela reflexão conjunta. Sempre fazendo a reflexão em conjunto, porque assim, a gente diz muito isso, o tratamento de magnetismo que é realizado no CEAL, ele não é só vou lá, recebo o tratamento e vou me embora. Não, ele tem que ser feito em comunhão com o tratamento espiritual. Então, ele é feito em 2 partes. Uma na quinta-feira, quando a pessoa vai lá para receber o tratamento de magnetismo, e no sábado ou na segunda, eles têm que passar pelo tratamento espiritual, que é o estudo, que é o aprofundamento, o conhecimento do espiritismo. Porque, como Kardec coloca lá no Evangelho, na coletânea das preces, né, prece pelos doentes, ele explica muito bem que se a gente precisa fazer tudo o que a gente puder para receber a cura. Então, vou para o médico, se eu quiser, vou receber magnetismo, vou fazer outros meios de curas que existem e que ajudam. Então, assim, eu procuro todos esses meios para me ajudar.
Mas se eu não consigo, eu preciso de algo que me dê força para me manter resignada e passar pela prova, porque muitas vezes a doença é uma prova que vai durar até o fim da vida. Ele coloca isso lá na prece pelo doente. Kardec coloca isso. Ele diz, então, muitas vezes, se eu não tenho uma cura, eu preciso ter algo que me mantenha com fé, que me mantenha perseverante até o fim, para que quando eu terminar a minha vida, né, eu saia com os frutos, né, para que eu não tenha que recomeçar, para que eu tenha aprendido e não precise voltar pela mesma questão, pela mesma coisa. Então, por isso que o Espiritismo, para nós que estudamos a doutrina, é muito importante. Então, o magnetismo que é realizado no CEAL é realizado tratamento de magnetismo semi-espiritual, que é o concurso com os espíritos, e o tratamento espiritual, que é o aprofundamento, o conhecimento do espiritismo, para nos ajudar a modificar as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas atitudes. Por isso que a gente também está aqui discutindo e refletindo sobre esse assunto da fé, que é tão importante para a gente perseverar. Bem, gente, então nós estamos chegando ao final. A partir desse momento, a gente vai... Toda vez a gente vai finalizar e tem alguém que diz alguma coisa, né? Que todos esses comentários, né, aqui já estão dentro desse aspecto. Então, eu vou dar agora para vocês 5 minutos para que vocês possam colocar o nome das pessoas que vocês querem que recebam o magnetismo à distância, tá bom? Aí eu peço de novo, deixa eu dar as explicações, não comecem colocando agora. Tentem colocar em bloco. Se você tem 5 pessoas, você coloca o nome das pessoas, não fica colocando um por um, porque senão eu não vou conseguir ler. E mesmo colocando em bloco, provavelmente eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Não se preocupe, a gente já está acompanhando aqui, né, o nome das pessoas, e é muito importante o papel de vocês. Como disse a Socorro ali no comentário final, a questão da afetividade. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa questão de ter laços afetivos. Então, a partir de agora, eu peço que vocês coloquem o nome das pessoas que vocês querem fazer uma prece. Não precisa colocar pelo país, nem pelos médicos, pelas autoridades, os governantes, porque eu vou pedir na prece, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês colocassem só o nome daquelas pessoas que vocês desejam uma prece, a aplicação do magnetismo à distância. Vamos deixar aí durante 5 minutos o espaço.
Bem, meus amigos, nesse momento nós vamos já nos preparar para a prece. A Ana vai ler o nome dos assistidos do magnetismo, que são aqueles que todas as quintas-feiras recebem magnetismo, mas que hoje, como não estão presencial, nós vamos ler aqui o nome deles primeiro. Ana Paula, Cleonice, Elizabeth Pereira, Evandro, Graça, Flor, Francisco, Lázaro, José Paz, Glorinha, Henrique, Ivo, Jane, Juliane, Clícia, Moreira, Nice, Paola, Rejane, Rosângela, João Lopes, Ruth, Sâmia, Tiane e Valéria. Vou tentar agora ler o máximo de nomes possíveis que foram colocados. Fátima Gondim, Jamile Vilarim, Valquíria Araújo, Ana Lima, José William Soares, Josaele Lima, Olga, Sueli, Maria José Silva, família Olinda Bezerra. A Neuma pede por Virgínia Maria e pelo Joaquim. A Cleonice pede por Evani, Castelo Branco, Jeane Félix. A Marta pede pela Rosângela, o Fernando Almeida, meu amigo Fernando pelo Fernando Pereira. O Juca pede por Maria de Nazaré, Nádia Maria, Reginaldo Medeiros, Romena Medeiros. A Denise pede por ela, pela família. A dos Anjos pede por si e por Valéria Bandeira. A Flor pede por Cleonice Xavier, Paula Cristina, Carolina de Souza Peixoto, Luiz e Diego. O Leonardo Siqueira pede por Francisca Auricélia, Cíntia Castro, Jordânia Gomes, Erinaldo, Marcos, Eduardo. A Ana pede pela Luana. Rafael pede pela irmã Jéssica. A Yara pede pela sua mãe, Antônia Irismar, por Larissa, Lorenzo Ferreira. A Suelen pede por si, por Anaísa Lemos. O Marcos pede pela família. A Júlia pede pela Yara, Atílio, José Maria dos Santos, Francisco Marques e por ela. Glaucilene pede por si. A Edna pede por Amanda Silva. A Tiane pede pela Larissa, pelo Silvio e pelo Luiz Fernando. O Silvio Carlos pede por Vicente Tomás, sogro dele. O Marcelo pede por Ariane Suassuna. A Tiane também pede por si. A Dora pede por Maria José Botelho, André Luiz e James Lino. A Áurea pede pelo Helder e pela família. Pedimos pela Letícia, pelo Judas, pela Irene. A Mundinha pede por Danilo, Gorete, Vinícius, Guilherme, Dona Gláucia, Dona Inesita, Isis, Larissa. A Neuzira pede por Francisco de Assis, Benedita, Dolores, Lara, Antônio, Alexandre. A Heloísa pede por Heloísa, Diana, Daniel, Vladimir, Lucas, Lorenzo e Laís. A Cris pede por Lincoln, Machiro, Tacano e família,
Ayla Pinheiro, Ívia Pinheiro, Elcione Pinheiro, Maria Fátima, José Silvano, Maria do Socorro, José Maria Cristiane Pinheiro, Everton, Lucas e suas famílias. Pede por todos e as famílias, né? José Geraldo e família, Lidiane e família. O Leonardo pede por ele e pela família. A Rose pede pelo Ricardo, Jean Carlos, Augusto Tavares, Neuma Lopes, Ana Eulália, Rosiane Almeida. A Dulce pede por Cesarina Lima. O Antônio pede por Maria Vilhano, Valéria Santos, Isete dos Santos e Antônio Flávio. A Mirna pede por Rodolfo, Francisco Marcelo, Marlene de Paula, Ednardo, Rosália. O Rafael pede pela Suiane, Suelen, Jusilene, Silene, Enedina, Rosângela. O Manuel Fernandes pede por ele, por todos os familiares. A Socorro pede pelo Arthur, a Davanice Maia Aparecida Costa e pelo Espírito de Dona Maria Ramalho. A Vanúzia pede por Margarina Bessa, Teófilo Fernandes. Maria do Carmo pede pelo Romário, por ela. O Dionil pede por Margarida, Marilene. Lucas Chaves, Luciano. A Cris agradece pelos pacientes do CRIO. Eliette Araújo. Carla Valéria, Camila Ventura, Felipe Freitas, Tainá. É isso. Vamos para lido todos os nomes, ou quase todos os nomes. Aqueles que não foram lidos foi porque nós não conseguimos acompanhar. Vamos para a nossa prece final de encerramento. E nesse momento vocês têm que nos ajudar na aplicação do magnetismo, tá bom? Pensem em cada pessoa dessa que foi citada, imagine ela curada, ela feliz, você imagina essa pessoa envolvida em bênçãos. Usem a imagem que vier na mente de vocês como forma de facilitar. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti, Pai, damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E é em Teu nome que rogamos a assistência dos bons espíritos. Pedimos aos nossos anjos da guarda que nos envolva a todos nesse instante. Que possamos sentir a presença deste ser que nos ama, que vela por nós. Que nesse momento derrama sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes. Os fluidos mais puros recaem sobre nós e nos sentimos nesse momento fortalecidos. Que possamos sentir o nosso corpo sendo curado, se for da vontade de Deus. As nossas dores sendo aliviadas, se for da vontade de Deus. Mas acima de tudo, sintamos a nossa alma ser tocada pela alegria, pela bondade. Nesse instante sentimos a presença de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Ó Jesus, inspira-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal. Inspira-nos a coragem
para tomarmos novas e melhores decisões. Ó Jesus, dai-nos a resignação para aceitar as provas que temos de passar e a paciência para esperar, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Jesus, Tu és o médico das almas. Por isso nós te pedimos, Jesus, visita nesse instante a cada um destes que foi aqui citado, que teve o seu nome escrito, que os pensamentos de cada um de nós se irradiem nesse instante e visite aquela pessoa a quem desejamos ver curada, aliviada, amparada. Que os anjos nesse momento envolva cada um, derramando os fluidos de bênçãos, os fluidos que curam, que eles possam sentir a Tua presença, Jesus, e se for da vontade de Deus, cura-os nesse instante, alivia-os nesse instante, mas acima de tudo, toca-lhes a alma, cura-lhe as almas, ó Jesus, nós pedimos. Pedimos por todos os que estão nos hospitais, por todos que têm passado pela prova da doença física, por todos que têm desencarnados, por todos que estão nas UTIs, por conta do coronavírus. Ó Jesus, ampara-os. Pedimos pelos entristecidos, os deprimidos, aqueles que estão com a fé vacilante, ó Jesus, envolve-os, para que não se deixem tomar pelo desespero e pelo desânimo. Inspira-os a fé em Deus, a crença num Deus bom e justo, porque iremos passar por esta prova, mas nós te pedimos, Jesus, ajuda-nos a não perdermos os frutos que dela devemos tirar. Pedimos pelas equipes médicas, por todos que estão nesse momento lutando para auxiliar aos doentes. Pedimos pelos nossos governantes, pelas autoridades deste país. Ilumina-os, Jesus, para que pensem no bem do próximo. Pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Abençoa, Jesus, as nossas famílias, que os lares possam ser ambientes fraternos, de harmonia, que a Tua presença se faça. Através de Ti, Jesus, voltamos mais uma vez nosso olhar até Deus, e num só pensamento, numa só voz, dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, tende misericórdia, ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos, uma boa noite.
Ah, sim. Ah, a programação. Esquecendo da programação. A Ana estava me dizendo. É que eu gostando de ouvir os boa noite de vocês, que eu já ia me despedir só para ouvir o boa noite. Gente, ó, sábado nós temos tratamento espiritual, 19h30, tratamento espiritual. Domingo, café filosófico, 9 horas da manhã, com Cosme Massi e com vocês participando ao vivo, porque todo mundo vai participar. Eu queria que vocês pudessem divulgar o cartaz, tá? O cartaz, entra na página lá do CEAL, compartilha aquele cartaz que é importante. Domingo, Cosme Massi, 9 horas da manhã. E aí os seminários, a gente vai atualizando tudo, tá? Mas é isso que a gente tem por hoje. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação. Vou esperar aqui o boa noite de vocês, hein? Vou esperar aqui o boa noite de todo mundo. Boa noite, Denise. Muita paz, muito obrigado. Dora, boa noite. Você quer dizer boa noite também? Meu Deus. Boa noite, Boa noite. Pneuminha tinha falado comigo, eu não consegui falar com ela. Boa noite. Boa noite, Júlia. Olha o Francisco. Boa noite, Francisco. Olha, Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Rafael, agora está muito rápido, não estou conseguindo acompanhar. É muita gente entrando, dizendo boa noite de uma vez. Olha, o Rafael está dando boa noite para mim e para você. Olha a Neuminha aqui. Sâmia. Amanhã a gente conversa, Sâmia. A Edna, boa noite, eu não estou conseguindo. Marcos Philips, Rose, Juca. Boa noite, Juca. Roger. Antônio. A Tiane. Tiane. Domingo à noite, vai ter programação, Tiane. A gente que não dá tempo nem fazer todo cartaz. Ó, a Cris Pinheiro, boa noite. Vanúzia, boa noite. A Kátia, nossa, gente, é que está entrando todo mundo de uma vez. Mundinha, boa noite. Mirna. Ó, Raquel Alves. Obrigado. Obrigado. A Dulce. Oi, Dulce. Boa noite, Dulce. Olha, o Fernando. Leonardo Siqueira. Olha aí, boa noite. Tiane. Manuel Fernandes, gratidão, boa noite. Yara, Edneuza, boa. Opa, caiu, mas deu tempo, graças a Deus. Aqui, ó, o pessoal. Tionil. A Edneuza está inscrita no curso, coisa boa. Ó, o Moreira, agora o Moreira deu boa noite, a gente pode encerrar. Fechar o portão. Oi, Silvio, obrigado, hein, pela participação, pelos comentários. O último não deu tempo para ler, mas tudo bem. Boa noite, uma Páscoa, boa Páscoa para nós. Tchau. Tchau para todo mundo.